Amados irmãos, nós estamos no último sábado do mês de janeiro e a palavra de hoje ela está em Marcos 4, de 35 a 41, que vai dizer para nós: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim como estava na barca, havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um evangelho que vem mostrar para mim, para você, para cada um de nós, aonde estamos contemplando um episódio de uma tempestade acalmada. Jesus e os seus discípulos começaram a atravessar o mar e eles estavam em uma barca. Mas houve que veio um vento muito forte. Esse vento forte ele começou a soprar. As ondas começaram a encher o barco. Começaram a encher o barco de água. Jesus estava dormindo ali, num cantinho, na proa do barco. Ele foi acordado pelos seus discípulos para acalmar a tempestade. Irmãos e irmãs, olha bem, quando nós atravessamos tribulações, situações difíceis na vida, sem Jesus, é desse jeito. A gente se desespera, mesmo que Jesus está ali próximo, mas às vezes a gente não busca. O certo a se fazer é buscar Jesus, assim como os discípulos fizeram, mesmo no medo, eles buscaram Jesus. E nós precisamos buscar Jesus mesmo com dúvidas no coração, mesmo na incerteza, mas nós precisamos nos apegar com aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância, que Jesus é a saída de todas as nossas tribulações. O medo vem. Tantas situações nessa vida, nesse mundo, vão vir contra nós para nos desesperar, para nos deixar angustiados, para nos desestabilizar, para colocar nossa fé em xeque, a nossa fé em prova. Mas os fortes irão até o fim. E os fortes, na palavra de Deus, ela mostra para nós que são os pequenos. E são esses que herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. O Senhor, Ele nos interpela nessa palavra: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E assim, meus amados irmãos, nós vimos um grande questionamento assombrando da parte dos discípulos. Quem é este? E ali vem a identidade de Jesus revelada. Jesus ele começa a ser ali
A identidade de Jesus, ela começa a ser construída a partir de suas atitudes. E como é que tem revelado a sua identidade? Jesus, ele nos chama a observar isso nesse dia de hoje. Que Deus assim nos abençoe.